Fala, gente, tudo bem com vocês? A aula da nossa revisão de hoje é sobre balanceamento. Então, o objetivo do balanceamento é a gente igualar a quantidade de elementos nos reagentes com a quantidade de elementos nos produtos, certo? Então, se você tem dificuldade, preste atenção. Então, vamos supor que a gente precisa balancear a equação de combustão. Então, vou colocar aqui um exemplo. C4 H10 mais O2 produzindo CO2 e água, certo? Então aqui a gente tem uma equação para ser balanceada. Então o que a gente vai fazer? Então em 5 passos você vai balancear de forma bem simples. Primeiro passo é organizar a equação. Se a equação já está organizada, já está feita, né, escrita, você já passa para o segundo passo, né? No segundo passo, na segunda etapa, você vai contar quais são os elementos e quantos tem. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 carbonos. Aqui eu tenho 4 carbonos. Deixa eu colocar ali outra cor para ficar mais chamativa. Então, 4 carbonos. Eu tenho 10 hidrogênios e eu tenho 2 oxigênios. Então, lembrando que aqui são os reagentes. Então, a quantidade de cada elemento nos reagentes tem que bater, tem que ser igual com a quantidade de elementos nos produtos. Então, aqui eu tenho ó, carbono, só tem um, oxigênio aqui tem 2. No hidrogênio aqui nós temos 2 e no oxigênio da água nós temos um. Quando não tem nada é porque é um, tá certo? Outra coisa importante, gente, é a gente observar os elementos, tá? Então, quem tem dificuldade de entender, por exemplo, CO2 é um elemento só ou são dois elementos diferentes, tá? Então, dê uma olhada em tabela periódica, a símbolo dos elementos, perfeito? Para vocês não confundirem, porque aqui faz toda a diferença se for um elemento só, se forem dois elementos, tá certo? Então, vamos lá. Então, segundo passo é a gente quantificar, né? Contar quanto de cada elemento existe. Então, eu contei, de carbono tem 4, de hidrogênio tem 10, de oxigênio tem 2, do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, nós temos um carbono, 3 hidrogênios, ó, 2 aqui mais um aqui, 3, e nós temos 2 hidrogênios, né? 3 oxigênios e 2 hidrogênios. Perfeito? Segundo passo. Terceiro passo é observar se eles estão iguais. Então, se eu observar aqui, ó, 4 carbonos do lado dos reagentes, um carbono do lado dos produtos. Não está igual e tem que ficar igual, tá? Hidrogênios, nós temos 10 hidrogênios do lado dos reagentes e 2 hidrogênios do lado dos produtos. Os hidrogênios também não estão iguais. E o oxigênio, nós temos 2 oxigênios do lado dos reagentes e 3 oxigênios do lado dos produtos, que também não estão iguais, perfeito? Então, eu tenho que balancear todos aqueles que estão diferentes. Se eles estiverem iguais, eu não preciso balancear. Claro, e que a gente tem que observar se algum deles está atrelado a outro elemento. Vocês vão entender o que eu vou falar. Então, o primeiro passo é montar a equação. O segundo passo é a gente contar quantos elementos tem. Terceiro passo é observar os elementos que estão desiguais. No nosso caso, são todos, carbono, hidrogênio e oxigênio, estão desiguais. E no quarto passo é igualar os elementos diferentes, multiplicando por um número. Então, vejam só, Marcela, existe uma ordem para começar? Eu devo começar por qual? A gente tem uma dica, não existe ordem, não existe uma regra,
tá certo? Então, eu posso começar pelo carbono, hidrogênio ou oxigênio. Mas se a gente perceber, o oxigênio está presente do lado dos produtos em duas substâncias diferentes. Então, veja que eu vou ter que estar balanceando 3 substâncias ao mesmo tempo, 2 nos produtos e uma nos reagentes. Então, isso vai dificultar a minha o meu balanceamento, tá? Então, vocês vão ver facilmente na internet uma dica, um bizu, que é o seguinte. Primeiro, a gente balanceia os metais. No nosso caso, a gente não tem nenhum metal. Depois, a gente balanceia os ametais, que não sejam carbono, hidrogênio, nem oxigênio, certo? Então, nós temos aqui a regra, ou enfim, a dica do macho: metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Perfeito? No nosso caso, nós temos só carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a gente vai seguir a ordem para facilitar o nosso balanceamento. Então, vamos lá. Carbono primeiro. Nós temos 4 carbonos do lado dos reagentes e temos apenas um carbono do lado dos produtos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o número menor e vou multiplicar por um número que dê 4, o número que dê o maior. Então, o número menor é 1, e eu vou multiplicar por 4, que é o valor necessário para dar igual ao valor maior. Então, carbono do lado dos reagentes tem 4, carbono do lado dos produtos também tem 4. Perfeito? Só que preste atenção aqui que eu falei, ó. Esse carbono ele está ligado ao oxigênio, CO2. Então, eu não posso só multiplicar o carbono. Eu também tenho que multiplicar o oxigênio do carbono, né? O oxigênio que está ligado ao carbono, pelo mesmo valor. Então, eu vou multiplicar por 4. Perfeito? Então, 4 vezes. Eita, 4 vezes 2, errei feio aqui. 4 vezes 2, 8, certo? 4 vezes 2, 8. Então, aqui a gente tem, multipliquei por 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Então, eu já igualei as quantidades de carbono. 4, 4. Agora, nós vamos igualar a quantidade de hidrogênio. Nós temos 10 hidrogênios do lado dos reagentes e 2 hidrogênios do lado dos produtos. Então, eu vou multiplicar por 5. 5 vezes 2, 10. Igualei os hidrogênios. Da mesma maneira que eu fiz no CO2, eu tenho que fazer no H2O. Então, se eu multipliquei o hidrogênio por 5, eu tenho que multiplicar o oxigênio por 5. 5 vezes 1, 5. Perfeito? Então, só recapitulando: 4 carbonos, 4 carbonos. 10 hidrogênios, 10 hidrogênios. Por último, a gente vai fazer com o oxigênio. Eu tenho 2 oxigênios do lado dos reagentes, perdão, e eu tenho 13 oxigênios do lado dos produtos. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar o menor com o maior, beleza? Então, Marcela, não existe um número multiplicado que dá 13 por 2, né? Multiplicado por 2 que dá 13, porque não são múltiplos. Mas eu não preciso necessariamente ser um número inteiro, tá certo? Então, pode ser 6,5. Então, 2 vezes 6,5 é igual a 13. Mas ela pode ser uma fração? Pode também. Pode ser 13 sobre 2. Dá no mesmo. 2 vezes 13 sobre 2 também dá 13. Tá certo? Pode ser uma fração. Você pode encontrar um balanceamento com fração ou pode também ser um balanceamento com número quebrado, tá? 6,5. Perfeito? Então, vamos recapitular: 4 carbonos, 4 carbonos. 10 hidrogênios, 10 hidrogênios. 13 oxigênios, 13 oxigênios. Perfeito? 8 mais 5, 13. Ok? Quinto e último passo, a gente vai agora colocar na frente das substâncias os valores que a gente multiplicou. Então, carbono e hidrogênio, inicialmente aqui, não foi multiplicado por nada.
Então, é como se tivesse sido multiplicado por 1. Eu posso deixar sem nada aqui, ou eu posso multiplicar por 1, não tem problema. O O2, né, foi multiplicado por 6,5, então bota aqui 6,5 ou 13 sobre 2, perfeito? CO foi multiplicado por CO2, foi multiplicado por 4, coloco 4 aqui. E o H2O foi multiplicado por 5, coloco 5 aqui. E é o último passo, perfeito? Então, nós balanceamos a equação com 6,5, 6,5, 4 e 5. Esses números aqui, na próxima aula, na próxima revisão, a gente vai observar o que é que eles significam, beleza? Então, o objetivo principal do balanceamento é a gente igualar a quantidade de elementos que tem nos reagentes com a quantidade de elementos que tem nos produtos, ok? Vejo você na próxima aula.